Boa noite, muita paz a todos. É sempre uma grande alegria estar aqui no Mensageiros e hoje com essa tarefa de conversar sobre o tema Como viver bem em sociedade. E é um tema que envolve todo mundo aqui presente, porque todos nós vivemos em sociedade, mas nem todos nós temos relacionamentos sadios com as outras pessoas. Nem todos nós vivemos bem em sociedade. E o primeiro ponto que eu queria abordar é o seguinte: essa palestra é para quem? Para cada um de nós. Porque existe uma tentação muito grande quando a gente vê um assunto desse, de pensar, que bom que minha esposa está assistindo, é ela que precisa. Eu queria que meu vizinho estivesse aqui assistindo porque ele precisa de mais. Mas sempre existe uma parcela, uma grande parcela, que quem necessita? Nós. Quem aqui gosta de viver sempre brigando com as outras pessoas? Até porque se alguém gostasse, não ia levantar a mão agora, né? Mas ninguém gosta. Hein? Pessoas em sã consciência, ninguém gosta de viver brigando. No nosso convívio tem pessoas de fácil trato e de difícil trato, não tem? As de fácil trato, ok. E as de difícil? A gente pode eliminar essas pessoas da nossa vida? Não. Lógico que não. Então a gente tem que fazer o quê? Aprender a viver bem em sociedade. Aprender a conviver com essas pessoas. É possível? Claro que é, com toda certeza. Então, eu quero iniciar com algumas indagações para vocês. A primeira delas, é fácil conviver com as outras pessoas, sim ou não? Teve gente que falou em alto bom som, teve gente que fez com o dedinho. Segunda questão, é fácil aceitar ideias tão diferentes das nossas? Isso porque cada pessoa é uma individualidade, cada pessoa pensa de uma maneira diferente. E é muito egoísmo da nossa parte querer que as outras pessoas sejam uma extensão de nós. Se alguém chega para mim e fala que gosta de determinado tipo de música, o que eu penso? Que absurdo, como é que você pode gostar de uma coisa dessa? Se alguém me fala que tem uma determinada ideia, o que eu falo? Que absurdo, como é que você tem essa ideia? Por quê? Por causa do nosso egoísmo, que não compreende isso, que cada pessoa é uma individualidade e tem o direito de pensar da maneira que quiser. Todos nós evoluiremos, claro, e cada um tem o seu momento, mas a gente não pode impor o que a gente quer para as outras pessoas. Mais uma questão. É fácil ver e ouvir coisas tão contrárias às nossas convicções? Por exemplo, esse final de semana aconteceu. Eu estava dirigindo, o motorista da minha frente, ele abre a janela do carro e joga um pacote de salgadinho para fora, para a rua, para o chão. Para mim, Jean, isso é um absurdo, eu não concebo uma coisa dessa. Mas para muitas pessoas é a coisa mais normal do mundo. Bem como muitas coisas para mim são normais e para os outros é um absurdo. E como é que eu convivo com esse fato no meu dia a dia com as pessoas? É fácil aceitar as pessoas como elas são? Ou a gente está constantemente querendo mudar o jeito de ser dos outros? A gente não muda. A gente cumpre os nossos defeitos e justifica, e eu sou teimoso também por causa disso, disso e disso. Gente, em questão de reforma íntima, precisamos cuidar de quem? Da nossa.
Podemos ajudar os outros, mas quem é responsável pela reforma íntima dos outros? Os outros. É fácil fazer as outras pessoas entenderem o nosso ponto de vista? Eu posso pegar a pessoa, vem aqui, eu vou desenhar para você, tá aqui, ó. E a pessoa pode ser que não entenda. Nem desenhando para ela. E a última questão. É fácil viver em sociedade? Então, é sobre isso e por isso que a gente vai conversar sobre esse tema essa noite. Para conversar sobre esse tema, questão 768 do Livro dos Espíritos, em que Kardec, em resumo, pergunta: existe um objetivo para nós vivermos em sociedade? E a resposta, sim. O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. A gente aprende com as limitações das outras pessoas, com os potenciais das outras pessoas. Aquele velho jargão que nós precisamos uns dos outros é mais do que válido, inclusive em se tratando do nosso progresso. Precisamos viver em sociedade para progredir. No isolamento, nós nos embruteceríamos e nos enfraqueceríamos. Alguém que acha que é dono da razão em todos os momentos da vida? Até porque também não levantaria a mão essa hora, né? Mas vocês conhecem gente que acha dona da razão sempre, em 100% das situações? Vamos cuidar para que essa pessoa não seja nós. Mas, de 0 a 100%, em quantas situações, qual a porcentagem de situações em que eu estou certo? E qual a porcentagem de situações em que eu estou errado? É fácil fazer essa análise? Não. E aí está o primeiro ponto. Não é fácil fazer essa análise porque nós não nos conhecemos. Se nós fizéssemos o que Santo Agostinho fazia quando esteve encarnado na Terra, que é uma análise diária dos seus atos, ele parava e pensava tudo o que ele fez durante o dia, as coisas boas, as coisas ruins, o bem que ele deixou de fazer, que já é um mal, tudo que ele poderia vir a melhorar no dia seguinte. Santo Agostinho fazia isso todo dia. Ele se conhecia. E nós fazemos isso toda semana? Todo mês? Todo ano? Tem gente que não para refletir sobre isso, nem naquela época de Réveillon, final de ano, início de ano. A gente não para pensar o que eu podia fazer para ser uma pessoa melhor. E nisso nós vamos vivendo uma sucessão de dias mais ou menos interessantes, em que a gente fica ali estagnado na marcha evolutiva, cometendo os mesmos erros de sempre, tendo os mesmos defeitos, os mesmos vícios. E aonde que está a melhora? Vamos fazer uma estimativa aqui agora? De 0 a 100%? Vamos supor que em 75% das situações eu seja o dono da razão. Significa que a cada 4 situações, em quantas que eu estou certo? 3. Ainda assim, em uma eu vou estar errado, não vou? Quando eu estou errado, o que eu quero dos outros para comigo? Paciência, respeito, indulgência com as minhas imperfeições. E nas 3 que eu estou certo, eu sou paciente com o meu próximo, com o meu irmão? Eu respeito? Eu sou indulgente? E vamos além. Nessa uma que a gente está errado, e muitas vezes a gente sabe que está errado, a gente pede desculpa? Revê ponto de vista? Tem muita gente que por orgulho não pede desculpa, não revê ponto de vista, porque acha que isso
é se rebaixar. O que vocês acham disso? De forma nenhuma. Bem pelo contrário, quando a gente pede desculpa e revê ponto de vista, estamos fazendo algo que eleva, que nos eleva. Ok? 3 frases para vocês. 3 sentenças que vocês vão me ajudar a pontuar agora. A primeira sentença é: precisamos viver em sociedade para progredir. Todo mundo aqui concorda? Sim? Então, ponto final. Segunda questão. Nós não estamos certos o tempo todo e precisamos trabalhar o nosso orgulho, nosso egoísmo. Todos concordam? Ponto final. E a terceira sentença. É difícil viver em sociedade. Qual é a pontuação que a gente coloca agora? Legal, boa resposta. Posso fazer uma sugestão? Em vez da gente colocar um ponto final e fechar a questão, vamos colocar reticências, os famosos 3 pontinhos, e estudar um pouquinho mais? Então vamos lá. Só que para eu falar para vocês de como viver bem em sociedade, a gente precisa definir essa palavra. Amor. Muito difícil de ser definida. As pessoas falam, eu te amo aqui, eu te amo acolá, e muitas vezes não sabem o que é o amor. Muitas vezes a pessoa fala para outra, eu te amo. Dali a pouco, aquela pessoa faz qualquer coisa que desagradou. Agora o que eu falo? Não te amo mais. Ué, acabou o amor? Esgotou? O que aconteceu? Era amor? Quem sabe era alguma conveniência, algum interesse? Sabe qual que é a maior complicação? É o nosso idioma, o português. Porque o nosso idioma é pobre. E uma palavra, amor, quer dizer tanta coisa. Coisas tão extremas, tão opostas. Por exemplo, se a gente consultar um dicionário, qual que é a definição de amor no dicionário? Forte afeição, ligação calorosa, atração baseada em sentimentos sexuais. São coisas tão extremas, tão opostas, designadas pela mesma palavra. Amor. O nosso idioma é pobre. Os gregos, eles já não têm esse problema. Os gregos, eles têm várias palavras para descrever o multifacetado fenômeno do amor. Várias palavras. E eu vou trazer para vocês agora 4. E, aliás, a maior parte do Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. Ou seja, uma das palavras que eu vou trazer para vocês agora é aquela que aparece no Novo Testamento, como sendo o amor que Jesus ensinou. Vocês vão me dizer qual que é a palavra. Algumas palavras em grego, então, alguns termos. O primeiro deles, eros. Já ouviram falar? É da onde se deriva, por exemplo, a palavra erótico. Não, esse é amor, então pula. Estorgé, já ouviram falar? Estorgé significa afeição somente com as pessoas mais chegadas, somente as pessoas mais próximas. É esse amor que Jesus ensinou? Não. Já ouviram falar em filos? Esse já é um pouquinho mais conhecido. É um amor mais baseado na amizade, em que uma das características dele é que é condicional. Condição. Eu te amo se você me amar. Eu te faço bem se você me fizer o bem. É esse o amor que Jesus ensinou? Também não.
De jeito nenhum. Já ouviram falar em ágape? Esse é um termo bem famoso. Ágape. Amor incondicional. Baseado no comportamento com as outras pessoas, sem exigir nada em troca. Trata-se de um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha. Então, se a outra pessoa me faz o bem, o que eu faço para ela? O bem. E se a pessoa me faz o mal, o que eu faço para ela? Continuo fazendo o bem. Porque eu não coloco condições nenhuma. A outra pessoa tem um cargo super importante. Como é que eu trato ela? Bem. A outra pessoa não tem cargo nenhum. Como é que eu trato ela? Bem. Não tem interesse, não tem conveniência. Incondicional. É esse o amor que Jesus ensinou? É. E é essa a palavra, é esse o termo que aparece no Novo Testamento. Ágape. Esse é o amor ensinado por Jesus. E aqui nessa definição é interessante que aparece a palavra comportamento 2 vezes. Pergunto para vocês, o que é mais fácil nós educarmos? O nosso comportamento ou o nosso sentimento? Eu vou ajudar vocês. O que é mais fácil? Eu acordar cedo e pensar assim, hoje eu vou para o meu trabalho e vou sentir amor por aquele meu colega de trabalho que me calunia e me trata mal. Ou eu acordar cedo e pensar, hoje eu vou para o meu trabalho e vou me comportar bem diante daquele meu colega de trabalho que me calunia e me trata mal. O que é mais fácil? Comportamento. O sentimento é um ingrediente importantíssimo, que a gente vai voltar a falar agora, só no final da palestra. Combinado? Nós vamos focar agora em comportamento. E uma bela definição de amor, quem nos dá é Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, que eu aposto que todo mundo aqui já ouviu falar dessa definição. O amor é paciente, é bom, não se gaba nem é arrogante, não se comporta inconvenientemente, não quer tudo só para si, não condena por causa de um erro cometido, não se regozija com a maldade, mas com a verdade, suporta todas as coisas, aguenta tudo. O amor nunca falha. É uma bela definição, não é? O que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos destrinchar essa definição item por item, para a gente ver se consegue colocar isso em prática no nosso dia a dia em forma de comportamento. E para nós vivermos bem em sociedade, o primeiro comportamento que a gente deve ter, o amor é paciente, é o quê? Paciência. Muita ou pouca? Haja paciência. E o que é paciência? Paciência é autocontrole. Quando eu digo que eu perdi a paciência, é porque eu perdi o controle, não sou eu mais que me controlo. São as coisas, são as circunstâncias, são as pessoas que me controlam. Por exemplo, tinha um casal que brigava porque a esposa apertava a pasta de dente por cima e o marido apertava por baixo. E a situação ficou insustentável e os dois brigaram. Os dois perderam a paciência. Os dois perderam o autocontrole. Quem passou a controlar a situação agora? A pasta de dente. A gente dá risada. A gente ri, porque é com os outros. Mas se a gente colocar a mão na consciência agora, quanta coisa boba,
quanta coisa fútil tira a nossa paciência e tira o nosso autocontrole. Verdade ou mentira? Eu vou contar para vocês uma história em primeira pessoa, mas não sou eu. Tá bom? Certo dia, eu e um amigo, a gente foi até uma banca de jornal e revistas. Eu cumprimentei o jornaleiro amavelmente. Bom dia, seu jornaleiro. E como retorno, recebi um tratamento rude e grosseiro. O que ele respondeu para mim? Só se for para você. Pegando a revista que foi atirada na minha direção, sorri e desejei ao jornaleiro um bom final de semana. E quando eu e meu amigo, a gente descia pela rua, o meu amigo me pergunta, esse jornaleiro, ele sempre lhe trata com tanta grosseria? Eu falei, sim, infelizmente é sempre, assim, toda semana que eu venho. E você é sempre tão atencioso e amável com ele? Sim, sou. Olha a pergunta agora que ele me faz. Por que você é tão educado com ele, já que ele é tão rude com você? Seja ruim com ele também, para ele aprender. Aprender o quê? Por que você é tão educado com ele, já que ele é tão rude com você? Resposta: porque não quero que ele decida como eu devo agir. O que vocês acham disso? Não sou eu nessa história, ok? E como a gente permite que as outras pessoas decidam como a gente vai agir? Isso por uma tendência nossa de agirmos por instinto. Oi? Sim, com certeza, com toda certeza. E é uma via... Mas muito legal você ter falado isso. Todo mundo escutou ou não? Não? Às vezes, pode ser que eu perca a paciência, porque eu estou num local onde várias pessoas, como num local de trabalho, várias pessoas estão já num padrão vibratório negativo e podem, baixo, e podem me influenciar. Foi muito legal você ter falado isso. Só que é justificativa? Não. Porque se eu perco a paciência, eu posso culpar os outros ou culpar o ambiente? Não. O único culpado, quem que é? Eu. Eu sou o responsável por isso. Aí eu também não posso dizer que eu perdi a paciência porque fulano me provocou demais. Mas eu permiti. Eu permiti. E se eu perdi a paciência, é uma fraqueza que eu preciso trabalhar. Abro, mas não devo. Mas é muito legal, boa colaboração. E esse é só o primeiro comportamento que a gente deve ter para viver bem em sociedade. Paciência. Vocês querem saber os outros? Vamos seguir, então. Se eu quiser viver bem em sociedade, eu preciso ser uma pessoa bondosa. Eu sei a resposta já de vocês, mas eu vou perguntar mesmo assim. É preciso dinheiro para ser uma pessoa bondosa? Eu sabia que vocês iam responder isso. Como que a gente pode fazer bondade sem dinheiro? Vou fazer uma mímica aqui para ajudar vocês. Ouvindo. E se eu posso ouvir as pessoas e fazer uma bondade, eu posso fazer bondade através do que também? Da fala. Vamos abordar os dois. Primeiro, ouvir. A gente sabe ouvir as pessoas? Existem duas formas de ouvir, duas. Tem ouvir ativo e ouvir passivo. Qual que é a diferença? No ouvir passivo, eu fico em silêncio na frente de uma pessoa, enquanto ela está ali tagarelando.
E eu fico pensando em maneiras de desviar a conversa para que ela se torne mais prazerosa para quem? Para mim. Então fulano chega todo animado, querendo contar para mim o que fez no final de semana passado. Não dá 20 segundos, eu puxo a conversa, mudo o rumo dela para contar o que eu fiz final de semana passado. Porque eu me julgo mais interessante que o outro. E faço coisas mais interessantes que a outra pessoa. Aí uma mãe contando do seu filho para uma outra mãe. Essa outra mãe, se ouvir passivamente o que ela faz, interrompe para contar sobre o filho dela. E assim a gente faz. As nossas viagens, e isso e aquilo. A gente não para ouvir de verdade as outras pessoas. O ouvir passivo é uma bondade? Não. É apenas um reforço do nosso egoísmo. E o ouvir ativo, como é que funciona? Para vocês terem uma ideia, nós pensamos 4 vezes mais rápido do que falamos. Então, enquanto eu estou falando, tem um turbilhão de pensamentos na mente da pessoa que está me escutando. A pessoa, para de fato me escutar, ela precisa frear todo esse ruído interno. Isso exige sacrifício da parte dessa pessoa. Bloquear todo o ruído interno. E mais uma característica da pessoa que ouve ativamente. Ela pratica empatia. O que é isso? Se colocar no lugar do outro. Então, enquanto a outra pessoa está falando, eu procuro enxergar a situação da forma como ela está falando. Me colocando no lugar dela. Esse ouvir é uma bondade? Esse é. E é esse que a gente precisa praticar no dia a dia. E o falar? Tem uma frase bem famosa que diz: 3 coisas que jamais volto atrás. A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Então a palavra saiu dos nossos lábios, não volta. E eu vou arcar com a consequência delas. Porque tudo na vida tem uma consequência. Tudo. Se eu estou falando coisas boas, o que eu vou colher? Se eu estou falando coisas ruins, o que eu vou colher? Existem pesquisas que apontam que nós falamos 34 mil palavras por dia. Isso é suficiente para nós escrevermos um livro de 100 páginas por dia. Que tipo de livro a gente está escrevendo? Se a gente pegar as nossas palavras e comer, a gente vai estar se energizando ou se envenenando? De 0 a 100%. Quanto do que eu falo é abobrinha e não serve para nada? Quanto do que eu falo é coisa para crítica ácida, para destruir, para menosprezar, para diminuir? E quanto do que eu falo é para elevar, para construir? E isso a gente precisa refletir. Será que a gente está usando bem esse nosso dom de falar? E vamos seguir. Para eu viver bem em sociedade também, eu preciso ser humilde. Humildade é ser autêntico, sem pretensão, sem orgulho, sem arrogância. O que a gente viu na questão 768 do Livro dos Espíritos? Que nós precisamos uns dos outros para progredir. Ou seja, precisamos construir o que entre nós e o nosso próximo? Pontes. E a pessoa orgulhosa, arrogante, constrói o quê?
barreira. Por isso que a pessoa orgulhosa, arrogante, acaba ali ficando estagnada na marcha evolutiva. Ela constrói barreira. E aí não progride, não evolui. Próximo comportamento. Respeito. Vocês sabem respeitar as pessoas? Pergunta difícil que eu estou fazendo. Eu vou refazer ela. Tem alguém que vocês respeitem muito? Sim, lógico, sempre tem. Uma mãe, um pai, um filho, um irmão, um chefe. Ficamos pianinho ali com o chefe. Não tem? Então, tem alguém que a gente respeita. Se tem alguém, nós sabemos respeitar. Correto? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Se a gente sabe respeitar, por que a gente não respeita todo mundo? Porque nós escolhemos. A gente escolhe quem a gente quer tratar bem, quem a gente quer tratar mal, quem a gente quer ser indiferente. Tudo isso baseado em pré-julgamentos e baseado no nosso interesse pessoal. O que alimenta ainda mais o nosso egoísmo. E é para a gente refletir seriamente sobre isso. A gente sabe respeitar. Por que a gente não respeita? É só ter vontade de. Concordo? Seguimos. Para viver bem em sociedade também é preciso abnegação. Se sacrificar, ceder. Quem é mãe, quem é pai aqui, já deixou de comer para o filho comer. E aí não sentiu falta nenhuma. Tranquilo. Porque internamente estava saciado já. Só o fato da gente ser abnegado já sacia o nosso espírito. Vou dar um exemplo para vocês. Domingo à tarde, shopping lotado. Não tem vaga nenhuma para estacionar. Mas a gente achou uma vaga bem lá no meio do corredor. E a gente entrou com o carro por aqui. Só que teve um outro carro que entrou por aqui. Ao mesmo tempo. O que a gente faz agora? Acelera. Boa. Só que o outro carro vai fazer o quê? Vai acelerar também. E a gente vai tentar embicar antes. Só que o outro carro vai tentar o quê? Embicar também. A gente vai no shopping para quê? A gente vai... Não falem para gastar, gente. A gente vai no shopping para se divertir, para ter um momento de lazer. Espera-se. Então a gente nem entrou no shopping, já está brigando. Já está ali buzinando, xingando a pessoa, fazendo o sinalzinho, não, essa vaga é minha. Aí o outro faz sinal também, não, é minha. Mas os dois entraram juntos. A gente vai para o momento de lazer. Nem entrou no shopping, já brigou, já abaixou o padrão vibratório. E já pensaram, gente, que legal se a gente cedesse? Pode pegar a vaga. Eu vou procurar uma outra, vou achar. Acha, dali 2, 3 minutos, acha. Hein? Aí a gente volta para o primeiro comportamento, que é o quê? Paciência. O shopping tem 3.000 vagas. Uma. Aí eu não preciso disputar aos dentes aquela. Até porque disputar aos dentes uma vaga, lembra o quê? Os animais. Então, se a gente colocar em prática mais isso aqui em nossa vida, a gente vai viver melhor em sociedade de uma forma mais sadia, sem ficar brigando aos dentes com as outras pessoas
por coisas pequenas. Para viver bem em sociedade também precisa perdoar. Muito ou pouco. Só que aí que é legal, gente. Por quê? Porque todo mundo aqui já estudou Jesus, não estudou? O que Jesus ensina? Perdoar, amar o inimigo, dar outra face. O que vocês acham disso? Certo? É certo, é correto isso que Jesus ensinou. Sendo correto isso que Jesus ensinou, não é isso que a gente deve fazer? Tinha um escravo tão bom, mas tão bom, que ele foi promovido a administrador da fazenda. Ele ainda era posse do seu dono, mas já gozava de uma liberdade maior. A ponto do dono da fazenda chegar para ele e falar: ó, quero que você vá na cidade, na feira de escravos, e me traga 20 escravos, novos, fortes e sadios, para trabalharem conosco aqui na fazenda. E aí o administrador foi. Só que chegando lá, ele viu lá no cantinho um escravo velho, fraco e doente que chamou a atenção dele. E ele foi pechinchar com o vendedor. Pechinchar. Ó, eu pago bem por 20 novos, fortes, sadios, mas eu quero aquele ali de brinde, pode ser? E o vendedor viu vantagem, ok, cedeu, e voltou ao administrador com 21 escravos para casa. Chegando na fazenda, o administrador era todo cuidado para aquele escravo velho, fraco e doente. Se ele tinha fome, dava de comer. Se tinha frio, levava até onde estava batendo o sol. Se tinha calor, levava até debaixo das árvores, sentia o frescor do vento. Até que o dono da fazenda ficou intrigado. Mas por que tanto cuidado com esse escravo velho, fraco e doente? Por quê? E colocou na parede o seu administrador. Por um acaso, esse escravo velho, fraco e doente é teu pai? Não. É teu irmão mais velho, teu tio? Não. Não tenho nenhum parentesco com ele, nem sequer é meu amigo. Mas mas então por que você cuida tanto dele? E a resposta: ele é meu inimigo, Senhor. Foi ele que um tempo atrás me capturou como escravo. Por causa dele eu me tornei escravo. Mas eu aprendi nos ensinamentos de Jesus que a gente deve perdoar, amar o inimigo, dar outra face. E essa é a minha oportunidade de colocar em prática o aprendizado. Final da história. E agora vamos trazer para a gente. A gente já aprendeu alguma coisa assim com Jesus? Amar o inimigo, perdoar, dar outra face? Já. E a gente tem oportunidade? Quando a gente tiver, vamos lembrar dessa história. E vamos aproveitar as oportunidades para colocar em prática o aprendizado. É bastante comportamento, não é? Vamos tentar recapitular? Paciência. O que mais? Bondade. Humildade, abnegação, respeito, perdão. Fácil de colocar em prática? Sim ou não? Calma, deixa eu completar a pergunta. Fácil de colocar em prática com as pessoas que a gente gosta? Sim. Se a gente for pensar num bandido, ele é capaz de ser paciente, respeitar, ser humilde com quem ele gosta. E o nosso esforço deve ser em prol do quê? Em colocar isso tudo em prática com aquelas pessoas que a gente não gosta muito. E aí que vem o X da questão. É aí que agora a palestra pega. Como fazer o bem, como amar aquela pessoa
que nós, entre aspas, chamamos de inimigo. Como conviver com essa pessoa? E para a gente elucidar esse X da questão, eu vou recorrer à questão 887 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta que Kardec faz. Jesus também disse: amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Interrogação. Pergunta interessante de Kardec, não é? E a resposta? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Deixa eu voltar. Não é pegar o inimigo e falar, vem aqui, meu inimigo. Não é isso, gente. Não precisa isso. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar. Perdoar é comportamento. É pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem é comportamento. Lembra que eu comentei que eu ia falar de sentimentos no final da palestra? Então vamos falar agora. Se eu me comporto bem, e insisto nesse comportamento, o comportamento vai gerar o quê? Para ilustrar para vocês. A história da nora e da sogra. A nora só queria uma coisa. O quê? Matar a sogra. Só que ela queria fazer isso de um jeito que ninguém desconfiasse que foi ela. E por isso ela vai num sábio. Sábio, eu quero matar minha sogra, não quero que ninguém desconfie. E o sábio falou, entendi. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse líquido, tudo que tua sogra for beber, você vai pingar uma gotinha. E ao mesmo tempo, você vai começar a se comportar bem diante da tua sogra. Em 1 ano ela morre. Daí essa nora, mas como 1 ano? 1 ano. E ela voltou para casa e começou. A sogra ia beber chá, uma gotinha. Ia beber café, uma gotinha. E foi, se comportando bem. Depois de algum tempo, a sogra virou a melhor amiga dela. E ela voltou correndo no sábio. Sábio, por favor, me ajude. Mas o que foi? Eu não quero mais matar minha sogra. Ela virou minha melhor amiga. Só que no começo eu estava pingando aquelas gotinhas. Quais serão os efeitos? O que vai acontecer com ela? Aí o sábio falou para ela, calma. Aquele líquido que eu te dei era água. Não ia fazer nada. Mas eu sabia que a solução dos teus problemas estava no teu comportamento. Você ajustando o teu comportamento com ela, você ajusta o sentimento. O que está à mercê da minha vontade? Comportamento ou sentimento? Comportamento. O que é mais fácil? Eu acordar cedo e querer amar o meu colega de trabalho ou me comportar bem? Comportamento. Está à mercê da minha vontade. É só o querer. William James, um psicólogo americano, falou assim: ação e sentimento caminham juntos. Parece que a ação segue o sentimento. Sentir coisa ruim, ajo mal. Sentir coisa boa, ajo bem. Mas isso está errado. Porque ação e sentimento caminham, completem a frase para mim, juntos, caminham juntos. Regulando a ação que está à mercê da minha vontade, indiretamente eu regulo o que não está à mercê da minha vontade.
Como é que a gente faz, então, para sentir amor por aquela pessoa que a gente não gosta? Como é que faz? Vamos começar a palestra de volta. Comportamento. Se comporta bem. Quanto? O restinho dessa semana? O restinho do mês? O restinho do ano? Não. Se comporta bem. Insiste. Insiste demais. E depois de muito insistir, vem o sentimento. Por quê, gente? Vocês acham que o sentimento surge da onde? Vocês acham que eu vou estar sentado aqui, não gostando de uma pessoa, não faço nada, e de repente comecei a gostar agora? Não tem lógica isso. O meu sentimento vai surgir depois do comportamento. E isso corrobora com uma frase de Emmanuel, que diz pra gente no livro Quando Puderes. Ele diz pra gente: a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina está onde? A disciplina está no comportamento. Então, primeiro vem comportamento, primeiro vem disciplina. E depois vem espontaneidade. A espontaneidade, aquela naturalidade, está no sentimento. Então, a gente falou de tudo isso para chegar nesse ponto. Podemos nos dar bem com qualquer pessoa? Façam. Sim. É só a gente querer. É só a gente se comportar bem. Vai muito do nosso esforço e da nossa vontade. Então, quando a gente fala de um tema complicadíssimo como esse, como viver bem em sociedade, é um tema difícil, não é? E é difícil viver em sociedade porque quem complica? A gente complica a nossa vida. Se a gente não complicasse, tudo seria muito mais fácil. Vamos, para encerrar a palestra agora, pontuar aquela frase que ficou? Aquela sentença? É difícil viver em sociedade. E agora, o que a gente faz? Vírgula, ótimo. Depois de vírgula, escrevemos o quê? Depende de quem? Depende de nós. É difícil só se eu quiser. Mas se eu quiser facilitar, aí fica fácil viver em sociedade. Obrigado pela atenção de vocês, muita paz a todos.